No vídeo anterior, Miguel Vasconcelos, um bilionário disfarçado de hóspede, conheceu Júlia, uma camareira determinada a mudar de vida. O que começou como simples curiosidade, logo se transformou em algo mais profundo, enquanto segredos sobre a administração do hotel vieram à tona. Entre encontros, desafios e descobertas, os dois se aproximaram cada vez mais, até que um jantar especial selou a conexão entre eles. Agora, o que vem a seguir? Será que esse amor está pronto para enfrentar o que está por vir? A brisa noturna da Praia da Barra ainda soprava suavemente quando Miguel e Júlia continuaram parados ali na areia, depois do beijo que havia mudado tudo. Nenhum dos dois parecia querer sair daquele instante. Júlia sentia o coração acelerado, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Miguel, por outro lado, a observava com um misto de ternura e certeza. Ele segurou a mão dela com delicadeza, entrelaçando os dedos nos dela, como se dissesse sem palavras que não iria a lugar nenhum. Júlia abaixou os olhos para as mãos entrelaçadas e sorriu de leve, sentindo uma estranha sensação de segurança. — O que foi? Miguel perguntou, a voz baixa e suave. — Nada. Ela suspirou, olhando para o mar. Só estou tentando entender como tudo isso aconteceu. Miguel apertou levemente sua mão. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera. Júlia riu de leve e balançou a cabeça. Eu nunca imaginei que um hóspede do hotel mudaria tanto minha vida. Miguel a olhou nos olhos e seu tom ficou mais sério. Eu nunca imaginei que vir para Salvador mudaria tanto a minha. O olhar intenso dele a fez prender a respiração por um instante. Ela não estava acostumada com alguém olhando para ela daquele jeito, como se ela fosse importante. Como se ela fosse única. Júlia desviou o olhar, sentindo as bochechas aquecerem. Eu deveria ir. Amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. Miguel não queria que a noite acabasse, mas assentiu devagar. Eu te levo. Não precisa, eu pego um ônibus. Júlia, eu não vou deixar você pegar um ônibus a essa hora da noite. Ela hesitou, mas não discutiu. A verdade era que ela queria passar mais alguns minutos ao lado dele. Os dois caminharam até o carro de Miguel, e o trajeto foi silencioso, mas confortável. Júlia olhava pela janela, pensando em tudo o que estava acontecendo, enquanto Miguel dirigia, ocasionalmente lançando olhares discretos para ela. Quando chegaram ao pequeno prédio onde Júlia morava, ela hesitou antes de sair. Obrigada pelo jantar e pela carona. Miguel sorriu. Obrigado pelo beijo. Júlia sentiu o rosto esquentar e abriu a porta rapidamente. Boa noite, Miguel. Ele riu baixinho. Boa noite, Júlia. Ela entrou no prédio sem olhar para trás, mas Miguel ficou ali por um momento, observando a entrada. Sabia que essa mulher tinha mudado sua vida. Mas estava pronto para tudo que viria a seguir? Ele só descobriria com o tempo. Quando Júlia chegou ao hotel na manhã seguinte e começou sua rotina de trabalho, sentiu o coração acelerar ao se aproximar do quarto 512. Mas ao abrir a porta, encontrou o espaço vazio. As malas não estavam mais ali. O hóspede já havia feito o check-out. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando processar o que via. Ou melhor, o que não via. O quarto estava impecável, como se ele nunca tivesse estado ali. Uma sensação fria percorreu seu peito. Por um instante, se perguntou se tudo aquilo não havia sido apenas um sonho. O jantar, a conversa, o beijo, teria sido real. O coração dela apertou, enquanto um pensamento incômodo tomava conta de sua mente. Como alguém como ele poderia gostar de alguém como ela? Desde criança, Júlia aprendera a não esperar muito da vida. O amor
Nunca fora algo que pertencesse a ela. Cresceu em uma casa onde era apenas mais um peso, um fardo, alguém que nunca era o suficiente. Os pais nunca demonstraram afeto, os abraços eram frios, as palavras sempre carregavam mais críticas do que incentivos. Com o tempo, Júlia aceitou que não era digna de amor, e talvez agora estivesse revivendo aquilo. Miguel era bom demais para ser verdade, e talvez fosse exatamente isso, apenas um sonho bonito que acabou antes mesmo de começar. Engolindo o nó na garganta, Júlia se forçou a continuar trabalhando. Não havia tempo para ilusões. O dia passou arrastado. Cada vez que seu celular vibrava no bolso do avental, seu coração acelerava por um segundo, só para se decepcionar ao ver que não era ele. Até que, no final do dia, quando já havia desistido de esperar, o telefone tocou. Ela tirou o celular do bolso com dedos trêmulos e sentiu um arrepio ao ver o nome dele na tela. Miguel Vasconcelos. Seu peito se apertou ao abrir a mensagem. Júlia, tive que sair para resolver algo importante, mas preciso muito falar com você. Podemos nos encontrar amanhã? É algo sério. Ela leu a mensagem 3 vezes, tentando decifrar o tom das palavras. Algo sério. O que ele queria dizer com isso? Por um momento sua mente viajou por todas as possibilidades. E se ele fosse casado? Não. Miguel não parecia ser esse tipo de homem. Mas então por que sair tão repentinamente? Porque ele fez parecer que tinha ido embora sem dizer nada. Ela sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ele ainda queria vê-la. Mas o que ele tinha para dizer? Ela queria acreditar que era algo bom, mas uma parte dela, aquela parte que sempre esperava ser rejeitada, temia o pior. Respirou fundo antes de responder com um simples ok. E então, a noite pareceu durar uma eternidade. Júlia chegou cedo ao hotel na manhã seguinte. Tinha muito trabalho a fazer, mas sua mente estava presa no encontro daquela noite. Quando passou pelo corredor do 5º andar, parou diante da porta do quarto 512 por um breve instante. A porta se abriu e uma senhora idosa saiu com um sorriso educado, seguida de um homem que parecia ser seu filho. Júlia deu um passo para trás, percebendo que o quarto já estava ocupado por novos hóspedes. Por um momento, sentiu uma pontada no peito. Aquele lugar que até um dia antes havia sido o espaço onde tudo começou entre ela e Miguel, agora pertencia a outras pessoas. A vida seguia seu curso, sem se importar com as memórias que deixava para trás. Respirou fundo e afastou aqueles pensamentos. Precisava se concentrar no trabalho. A manhã passou entre lençóis trocados, banheiros limpos e longos corredores percorridos. Mas mesmo ocupada, seu coração batia ansioso para saber o que Miguel tinha a dizer naquela noite. O que ele queria conversar? Por que ele usou a palavra sério? Quando desceu até o depósito para pegar um cobertor que faltava em seu carrinho, ouviu burburinhos no corredor. Camareiras cochichavam entre si com olhares surpresos e empolgados. Eu não acredito que isso finalmente aconteceu. Foi direto da sala da gerência para a rua. E ele também. Júlia franziu a testa, sem entender. Quando entrou na sala da governança para pegar o cobertor, a cena que encontrou a fez parar no meio do caminho. Sua chefe estava ali, recolhendo seus pertences com pressa e visível irritação. Isso é um absurdo. Depois de anos aqui, ser tratada assim? Como se eu fosse uma qualquer. A mulher resmungava sozinha, empurrando seus objetos para dentro de uma caixa. Em seguida, saiu da sala furiosa, com passos apressados, sem olhar para ninguém. Júlia ficou parada, tentando entender o que acabara de acontecer. Foi então que encontrou uma colega camareira no corredor e perguntou: "O que está acontecendo?" A outra funcionária olhou para ela com surpresa. "Você ainda não soube? A governanta e o diretor foram demitidos." Júlia gelou. "O quê? Como assim?"
O dono do hotel descobriu sobre eles. Parece que estavam usando o cargo para se aproveitar do lugar, abandonando as responsabilidades. O coração de Júlia disparou. Miguel. Ela sabia que havia contado a ele sobre o caso da governanta e do diretor. Ele a ouviu. Uma parte dela sentiu culpa. Sabia que aquela conversa tinha contribuído para a decisão de demitir os dois, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o fato de que o hotel estava sofrendo por causa deles. A reputação do Maré Alta tinha caído drasticamente, os funcionários estavam sobrecarregados e os hóspedes estavam insatisfeitos. Se Miguel era mesmo o dono, ele tinha que agir. E ele agiu. Júlia voltou para terminar seu trabalho, com o peito apertado por essa nova descoberta e ainda mais curiosa sobre o que ele queria conversar naquela noite. Durante a tarde, pediu a uma colega para cuidar da caminhada dos cachorros por ela. "Vai faltar hoje?" a amiga perguntou surpresa. "Tenho um jantar importante." Ela sentiu o peso dessas palavras. Era mais do que um jantar. A aula da faculdade também ficaria para outro dia. Dessa vez, precisava estar presente para ouvir o que Miguel tinha a dizer. O sol já havia começado a se pôr quando Júlia chegou em casa e começou a se arrumar. Ela queria estar à altura daquele momento. Escolheu um vestido simples, mas bonito, em um tom vinho que realçava sua pele. Soltou os cabelos, deixando-os cair em ondas suaves pelos ombros. Passou um batom leve e, antes de sair, se olhou no espelho. Sentiu um frio no estômago. O que Miguel queria conversar? Seria algo bom, algo ruim? E se ele dissesse que o que aconteceu entre eles foi um erro? Júlia afastou esses pensamentos e pegou a bolsa. Tarde demais para voltar atrás. Desceu as escadas devagar e, quando saiu para a rua, ele estava lá. Miguel, encostado em seu carro, esperando por ela. E quando seus olhares se encontraram, tudo ao redor pareceu desaparecer. O coração dela bateu mais forte. Ele abriu a porta do carro para ela e sorriu. "Na pronta?" Júlia respirou fundo, tentando ignorar o nervosismo que a tomava. Pronta. Ela entrou no carro e Miguel fechou a porta, dando a volta para entrar no banco do motorista. Ele deu partida e os dois seguiram pela avenida iluminada de Salvador. Júlia olhava para a cidade, passando pela janela, tentando encontrar palavras, mas era Miguel quem parecia hesitar dessa vez. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava algo intenso. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. "Sei que você deve estar se perguntando sobre o que quero falar." Júlia virou-se para ele, esperando. Miguel apertou levemente o volante como se estivesse reunindo coragem. "Quero falar sobre nós." Júlia prendeu a respiração. O carro seguiu em frente e Miguel manteve os olhos na estrada. "Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas você mudou algo em mim, Júlia." Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. "Miguel." Ele sorriu de canto. "Sei que talvez pareça loucura, mas eu sinto que o que temos aqui é real, e eu não quero que isso acabe." Ela desviou o olhar por um instante. "Eu também não quero." Miguel olhou para ela rapidamente, como se aquelas palavras fossem tudo o que ele precisava ouvir. Mas antes que pudesse dizer algo mais, o telefone de Miguel vibrou. Júlia observou enquanto ele pegava o celular e olhava rapidamente para a tela. A expressão dele não mudou, mas algo em seu olhar se fechou por um instante. Ele atendeu. "Agora não posso falar. Mais tarde te ligo de volta." A resposta foi curta e objetiva, e então ele desligou sem mais explicações. Júlia sentiu uma pontada incômoda no peito. Quem teria ligado? Ele parecia tranquilo, como se não fosse nada demais. Mas e se fosse? E se ele realmente fosse casado? E se toda essa aproximação não passasse de um jogo para ele? Júlia odiava pensar dessa forma, mas depois de tudo o que passou na vida, não conseguia evitar.
Sempre aprendeu que as coisas boas vinham com um preço, e se dessa vez o preço fosse descobrir que estava se apaixonando por alguém que já pertencia a outra pessoa? A dúvida cresceu dentro dela, até que antes mesmo que pudesse se conter, as palavras escaparam de sua boca. Você é casado? Miguel virou o rosto para ela, surpreso. O quê? Se for isso que você quer me dizer no jantar, pode falar agora. Ele ficou em silêncio por um momento. E então, para a surpresa dela, começou a rir. Mas casado? Ela cruzou os braços, ainda desconfiada. Miguel manteve os olhos na estrada, mas o sorriso em seu rosto era evidente. No restaurante, conversamos sobre tudo direitinho. Eu prometo. Júlia não soube dizer se isso a tranquilizou ou a deixou ainda mais ansiosa. Mas algo dentro dela dizia que aquela noite mudaria tudo. Miguel estacionou o carro em frente ao restaurante à beira-mar, um dos mais sofisticados de Salvador. A iluminação suave refletia nas águas tranquilas, e o som das ondas quebrando suavemente na areia criava um clima intimista. Júlia olhou ao redor, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. Miguel saiu primeiro, contornou o carro e abriu a porta para ela. Júlia hesitou por um segundo antes de aceitar a mão dele para sair. O toque era firme e seguro, e por um instante ela se pegou gostando daquela sensação. Os dois entraram no restaurante e foram conduzidos a uma mesa reservada em um canto mais discreto. Miguel parecia confortável ali, como se já estivesse acostumado com aquele tipo de ambiente, enquanto Júlia ainda se sentia um pouco deslocada. Quando sentaram, ele respirou fundo e olhou diretamente para ela. Imagino que você já saiba que demiti o diretor e a chefe da governança do hotel. Júlia piscou surpresa. Ela não esperava que o assunto surgisse tão rápido. Sim, todo mundo no hotel estava comentando. Foi um choque. Miguel assentiu. Não deveria ter sido. Eles estavam deixando o hotel à deriva enquanto aproveitavam a posição que tinham. Eu precisava tomar uma atitude. Júlia passou os dedos pela borda da taça de água à sua frente. Não vou mentir, quando soube da demissão, pensei que, de certa forma, fui eu quem colocou essa informação na sua cabeça. Miguel arqueou a sobrancelha. Você apenas me contou a verdade, Júlia. Eu já desconfiava, mas não tinha provas. Você me ajudou a ver o que realmente estava acontecendo. Ela soltou um suspiro aliviado. Mesmo assim, é estranho pensar que minhas palavras tiveram um impacto tão grande. Miguel observou-a por um instante, depois sorriu de leve. Você tem mais poder do que imagina. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua pele, mas desviou o olhar antes que ele percebesse o efeito que aquelas palavras tiveram nela. A comida chegou e por alguns minutos os dois se concentraram no jantar. Júlia, no entanto, ainda não conseguia entender completamente por que Miguel a chamara ali. Será que queria apenas falar sobre o hotel? Ou havia algo mais? Miguel colocou os talheres de lado e olhou para ela novamente. Dessa vez, seu semblante parecia mais sério. Eu preciso voltar para casa em breve. Júlia sentiu um aperto no peito com aquelas palavras, mas manteve a expressão neutra. Para São Paulo? Ele assentiu. Sim, minha família e meus negócios estão lá, mas antes de ir, tenho algo para te dizer. Júlia largou os talheres e se endireitou na cadeira. O que é? Miguel hesitou por um momento, como se não tivesse certeza de como dizer o que queria. Eu realmente não sei qual é a melhor decisão a tomar. Júlia franziu a testa. Miguel, você está me deixando nervosa. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone dele vibrou novamente. Miguel pegou o aparelho, olhou para a tela e soltou um suspiro. Era a mesma pessoa de antes. Já retorno para você. Só me dê um pouco mais de tempo. Tenha paciência. Ele desligou rapidamente e passou as mãos pelo rosto, visivelmente frustrado.
Júlia observou a expressão dele, intrigada. Quem era? Miguel olhou para ela, como se ponderasse se deveria contar ou não. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente disse: o chefe do RH. Júlia piscou. Do hotel? Ele está entrevistando pessoas para a vaga de diretoria e governança, mas precisa tomar uma decisão logo, porque o hotel está sem ninguém no momento. Ela sentiu o coração acelerar, mas tentou parecer indiferente. E você não deveria estar resolvendo isso? Miguel segurou o olhar dela por um instante antes de responder. Vou ligar para ele depois que sairmos daqui. Primeiro, quero terminar essa conversa com você. Júlia não soube como interpretar aquelas palavras. Por um lado, era estranho pensar que ele estava adiando algo tão importante apenas para ficar ali com ela. Mas por outro lado, seria possível que ele realmente desse tanta importância para aquele momento? Seu coração batia forte, ansioso para saber o que mais ele tinha para dizer. Júlia sentiu a respiração falhar quando ele falou. Quero que você assuma a vaga de chefe da governança do Maré Alta. Ela piscou algumas vezes, tentando absorver as palavras que acabara de ouvir. Miguel a observava atentamente, esperando sua reação, mas nem ele podia prever o que se passava dentro dela naquele momento. Você quer que eu... O quê? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Miguel sorriu de leve, percebendo que ela estava completamente atordoada. Quero que você assuma a vaga de chefe da governança do Maré Alta. Júlia se engasgou com a própria saliva e precisou levar a mão ao peito, tentando recuperar o ar. Isso não estava nos planos. Isso nunca esteve nos planos. Ela achava que ele queria contar algo sobre o hotel, talvez até se despedir, mas ouvir aquilo... Miguel continuou, sua voz carregada de sinceridade. Você conhece o hotel melhor do que ninguém, Júlia. Você é trabalhadora, dedicada, sabe como as coisas realmente funcionam. Ninguém seria mais qualificada para essa vaga do que você. Júlia ainda tentava processar tudo quando ele continuou, mas dessa vez suas palavras mudaram tudo. Mas se você aceitar a vaga, de qualquer maneira, eu preciso voltar para São Paulo amanhã, e eu não queria te deixar aqui. O peito dela apertou. Ele a olhou profundamente, e sua expressão era de quem lutava contra algo maior do que podia controlar. Eu queria te levar comigo. Júlia sentiu o coração disparar. Levar para São Paulo? Miguel assentiu. Sim, você passaria um tempo comigo lá. O tempo para a gente namorar, se conhecer melhor e quem sabe até casar. Aquelas palavras a atingiram como um choque. Ela nunca imaginou ouvir algo assim, não de alguém como ele. E pela primeira vez na vida, Júlia percebeu como pode ser difícil escolher quando se tem tudo. Porque pela primeira vez, o mundo estava lhe dando opções. Miguel estava lhe oferecendo 2 caminhos. O primeiro, ficar em Salvador e aceitar o cargo que transformaria sua vida profissional para sempre. O segundo, ir para São Paulo e mergulhar de cabeça nesse sentimento que crescia entre os dois. Viver algo que nunca pensou ser possível para alguém como ela. Ela olhou para Miguel, que agora estava em silêncio, apenas esperando. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era demais. Era tudo ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer. Miguel se inclinou para a frente, abaixando um pouco a cabeça, como se quisesse encontrá-la no meio daquele turbilhão de emoções. Eu sei que é muita coisa, Júlia, mas eu preciso ser honesto com você. Ela desviou o olhar, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Miguel levantou-se, puxou a cadeira ao lado dela e se ajoelhou. Pegou as mãos dela entre as suas e olhou diretamente em seus olhos. Eu não quero ficar sem você. Júlia sentiu o coração parar por um segundo. Miguel apertou suas mãos com mais força. Mas se você precisa continuar sua vida aqui, eu vou fazer tudo para te ajudar,
e esperar a hora certa para ficarmos juntos. Eu sei que essa hora vai chegar. As lágrimas caíram com mais intensidade. Ninguém nunca a colocou em primeiro lugar assim. Ninguém nunca disse que estaria disposto a esperar por ela. Sem conseguir segurar a emoção, ela se inclinou para a frente e Miguel a puxou para seus braços. O abraço foi apertado, como se nenhum dos dois quisesse soltar o outro. Júlia fechou os olhos e sentiu o cheiro dele, a segurança de seus braços, o calor do corpo que parecia feito para protegê-la. E então, sem que precisassem dizer mais nada, seus lábios se encontraram. O beijo começou suave, como se ambos estivessem absorvendo tudo o que aquele momento significava. Mas então, Miguel a puxou mais para perto, aprofundando o beijo, deixando claro o que sentia, o que queria, o que estava disposto a esperar. E Júlia soube. Não importava a escolha que fizesse, Miguel estaria ali. E aquele era apenas o começo. Eles se afastaram devagar, ainda com os rostos próximos, como se tivessem medo de quebrar o momento. O olhar de Miguel estava carregado de ternura, e Júlia sentia o coração disparado dentro do peito. Nada nunca pareceu tão certo e ao mesmo tempo tão assustador. Foi então que Júlia piscou algumas vezes e olhou ao redor, percebendo que ainda estavam no restaurante. Algumas pessoas lançavam olhares discretos e um garçom tentava fingir que não estava vendo a cena, enquanto servia à mesa ao lado. Ela levou uma das mãos ao rosto, rindo baixinho. Acho que esquecemos onde estamos. Miguel sorriu e passou a mão pelos cabelos, um pouco constrangido, mas sem arrependimento algum. Definitivamente. Mas quer saber? Não me arrependo nem um pouco. Júlia sorriu, sentindo-se mais leve. O clima que antes parecia tenso, agora estava diferente, mais confortável, mais certo. O jantar terminou, e ao saírem do restaurante, decidiram caminhar pelo calçadão. A brisa quente de Salvador envolvia os dois, e as ondas quebrando na areia criavam um som de fundo tranquilo. Depois de alguns minutos de silêncio confortável, Júlia parou e olhou para o oceano, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Eu quero ficar em Salvador. Miguel franziu a testa e olhou para ela. Mesmo? Ela assentiu lentamente e depois virou-se para ele. Mas isso não significa que eu não queira viver uma vida com você. Miguel ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu quero mostrar para você toda a dedicação que eu terei com o Maré Alta. Quero cuidar do hotel como se fosse meu, porque agora, de certa forma, ele é o hotel do meu namorado. Quero fazer com que as pessoas voltem a falar dele com orgulho, como faziam antes. Miguel a observava, impressionado. Ela não queria apenas um cargo. Ela queria construir algo. Você já sabe o que precisa fazer. Ele sorriu, pegando sua mão. E eu sei que você vai transformar aquele hotel. Júlia sorriu de volta, mas antes que pudesse responder, Miguel a puxou delicadamente para perto. Mas e eu? Ele perguntou, a voz baixa e carregada de emoção. Como eu fico sem você? Ela mordeu o lábio, olhando para ele. Era difícil, muito difícil. Mas então, antes que pudesse pensar demais, ela tomou sua decisão. Vem comigo. Miguel franziu a testa. Para onde? Ela apertou a mão dele. Para minha casa. O coração de Miguel disparou. Tem certeza? Júlia sorriu e assentiu. Eles caminharam juntos até o pequeno apartamento de Júlia, que ficava a poucos quarteirões dali. Era simples, mas aconchegante. E Miguel percebeu que aquele lugar refletia quem ela era. Assim que entraram, Miguel a puxou para um beijo. Mas dessa vez não havia pressa. Havia apenas eles. Foi uma noite de amor, de entrega, de descobertas. Uma noite em que ambos tiveram certeza de que pertenciam um ao outro. Na manhã seguinte, o primeiro raio de sol atravessou a cortina do pequeno apartamento. Júlia acordou devagar, sentindo a presença de Miguel ao seu lado. Ele dormia tranquilamente,
e por um instante ela ficou apenas observando-o. Era difícil acreditar que tudo aquilo estava acontecendo, mas não podia se deixar levar pelo momento. Tinha um novo cargo para assumir. Levantou-se devagar para não acordá-lo, tomou banho e vestiu uma roupa mais formal do que o habitual. Era seu primeiro dia como chefe da governança do Maré Alta. Antes de sair, parou ao lado da cama e observou Miguel mais uma vez. Não queria dizer adeus, mas então, como se sentisse sua presença, ele abriu os olhos. Miguel sorriu, sonolento. Você já está indo? Júlia assentiu. Preciso ir. Primeiro dia. Miguel suspirou e se sentou na cama. Eu queria que você voltasse comigo para São Paulo. Ela sorriu e acariciou o rosto dele. Eu sei, mas nós vamos dar um jeito. Miguel segurou sua mão. Eu te quero muito, Júlia. Ela sentiu o peito aquecer. Eu também, tenha certeza. Se beijaram uma última vez antes de ela sair pela porta. Quando Júlia chegou ao hotel, tudo parecia diferente. Os olhares das camareiras, dos recepcionistas, dos funcionários. Agora ela era chefe. Respirou fundo e entrou na sala do RH. Era hora de começar sua nova vida. Enquanto isso, Miguel se arrumava para ir ao aeroporto. Seu voo para São Paulo partia em algumas horas. E pela primeira vez ele não queria ir, mas sabia que voltaria, porque ele nunca ficaria longe de Júlia por muito tempo. Os dias passaram como um furacão na vida de Júlia. Desde que assumiu o cargo, ela mergulhou de cabeça no trabalho, determinada a transformar o setor da governança e, por consequência, a experiência dos hóspedes no Maré Alta. Ela reorganizou a equipe, distribuiu as funções de maneira justa e garantiu que ninguém fosse sobrecarregado. A diferença era visível. Pela primeira vez em muito tempo, os funcionários estavam motivados, trabalhando em harmonia, mas Júlia não se limitou ao seu setor. Ela queria mais. Começou a colaborar com os gerentes de outras áreas, sugerindo mudanças que poderiam melhorar o atendimento e a qualidade do hotel como um todo. Desde pequenos ajustes na limpeza dos corredores até um novo sistema de comunicação entre os funcionários, tudo começou a se encaixar. Os resultados vieram rápido. Os hóspedes voltaram a elogiar o hotel. As avaliações online, antes repletas de reclamações, agora eram carregadas de comentários positivos. As reservas aumentaram. E, principalmente, os funcionários estavam satisfeitos por finalmente trabalharem em um ambiente justo. Júlia sentia orgulho do que estava fazendo, mas havia um vazio dentro dela. Miguel. Eles se falavam todos os dias, por mensagens, ligações e chamadas de vídeo. Mas, por mais que se vissem pelo celular, não era o suficiente. Ela queria estar com ele. E a cada dia, Miguel deixava mais claro que sentia o mesmo. 15 dias haviam se passado desde que ele foi embora, mas naquele final de semana ele voltaria. Júlia contava as horas. Quando o sábado finalmente chegou, ela saiu do hotel no meio da tarde e dirigiu até o aeroporto, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro que se aproximava. Parada na área de desembarque, olhava ansiosamente para cada pessoa que passava pelo portão de vidro. E então, ela o viu. Miguel caminhava na sua direção, alto, confiante, usando uma camisa branca e calça jeans, sem o menor esforço para parecer sofisticado. Mas ainda assim, era o homem mais incrível que ela já viu. Seus olhares se encontraram, e Júlia esqueceu de tudo ao redor. Ela correu até ele. Miguel largou a mala no chão e a puxou para seus braços antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. O beijo foi intenso, carregado de saudade, desejo e alívio. Eles finalmente estavam juntos de novo. Senti tanto a sua falta. Miguel murmurou contra seus lábios. Eu também. Ele assegurou firme, como se não quisesse soltá-la nunca mais. O mundo ao redor desapareceu, mas
Eventualmente, eles precisavam sair dali. Miguel pegou sua mala e, ainda de mãos dadas com Júlia, saíram do aeroporto rumo ao restaurante onde almoçariam. No caminho, ele não parava de olhá-la. Você está diferente. Ela franziu a testa, intrigada. Diferente como? Mais confiante, mais segura. Você sempre teve isso dentro de você, mas agora está deixando todo mundo ver. Júlia sorriu, desviando o olhar. Acho que é porque pela primeira vez estou fazendo algo que realmente amo. Miguel segurou a mão dela e a beijou de leve. E está fazendo melhor do que qualquer um poderia. Quando chegaram ao restaurante, sentaram-se em uma mesa perto da varanda, de onde podiam ver o oceano. Miguel pegou um copo de água e olhou para ela com um sorriso satisfeito. Já estou sabendo dos elogios dos hóspedes. Júlia arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Ele assentiu. Você realmente achou que eu não ficaria de olho? Eu li cada avaliação, cada comentário. O hotel está voltando a ser o que sempre foi. Ela sorriu, feliz por ele ter percebido. Mas Miguel ficou sério por um instante e segurou a mão dela sobre a mesa. Obrigado, Júlia. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Ela sentiu o peito se aquecer. Eu só estou fazendo o que acho certo. Miguel negou com a cabeça. Você está fazendo muito mais do que isso. O garçom chegou com os pratos e eles começaram a comer, mas algo ainda pairava no ar. Havia algo que precisava ser dito. Miguel limpou a boca com o guardanapo e olhou para Júlia com uma expressão mais séria. Mas eu quero mais. Júlia franziu a testa. Mais? Miguel apoiou os braços na mesa e suspirou. Eu não quero ficar longe de você, Júlia. Ela sentiu o coração apertar. Miguel, nós precisamos resolver isso. Ele apertou levemente a mão dela. Não está certo ficarmos afastados assim. Eu te amo. E por mais que eu saiba que você está construindo algo incrível aqui, eu preciso de você ao meu lado. O silêncio que havia se instalado entre os dois foi interrompido quando Miguel parou de falar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Júlia sentiu um frio na barriga ao vê-lo segurar suas mãos e olhar dentro de seus olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração. Júlia, eu não posso mais viver longe de você. Ela franziu a testa, confusa, sem saber onde aquela conversa estava indo. Miguel soltou uma risada nervosa e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele tirou uma pequena caixa do bolso. O tempo pareceu parar. Júlia arregalou os olhos, o coração batendo forte, como se tentasse escapar de seu peito. Miguel ajoelhou-se diante dela. Casa comigo. O choque foi tão grande que ela sentiu as pernas bambearem. O quê? A voz saiu quase sem som. Júlia, eu não quero mais um segundo da minha vida sem você. Eu prefiro abrir mão de tudo, até mesmo do hotel, do que ter que te perder. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Miguel, você não pode estar falando sério. O hotel é seu negócio. Ele segurou firme as mãos dela. Eu tenho outros hotéis em outras cidades, outros negócios. Mas só existe uma, você. Júlia levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. Miguel. Ele sorriu, com os olhos brilhando. Eu nem consigo imaginar te perder. O coração dela apertou e, naquele momento, todas as dúvidas desapareceram. Ela o amava. E agora tinha certeza de que ele também a amava mais do que qualquer coisa. Miguel apertou o anel entre os dedos e perguntou de novo, dessa vez com a voz carregada de emoção. Você aceita casar comigo? Júlia sentiu um nó na garganta, tentou falar, mas a voz não saía. Então, sem pensar duas vezes, se atirou nos braços dele e o beijou. Miguel riu contra os lábios dela, segurando-a firme. Isso foi um sim? Ela assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim,
1000 vezes sim. As pessoas ao redor, que antes caminhavam distraídas, começaram a perceber o momento, e algumas até aplaudiram. Mas para eles, nada mais existia além um do outro. Quando finalmente se afastaram, Miguel colocou o anel no dedo dela e Júlia sentiu o peso do compromisso. Não de obrigação, mas de um amor verdadeiro. Agora precisamos resolver como vamos deixar tudo funcionando no hotel, ela disse, secando as lágrimas. Miguel pegou o celular e discou um número. Sim, Roberto, preciso de uma reunião com você e Júlia amanhã. Temos que definir quem vai assumir a governança do Maré Alta. Ele desligou e olhou para ela. Isso não significa que você não vai mais acompanhar tudo. Júlia assentiu. Sim, eu quero ajudar de longe, até ter certeza de que tudo ficará bem. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos. Eu sempre soube que você era a pessoa certa para estar ao meu lado. No dia seguinte, a reunião foi marcada logo cedo. Miguel e Júlia se encontraram com Roberto, o diretor de operações do hotel, e discutiram cada detalhe. A supervisora de Júlia é uma ótima profissional. Ela já demonstrou liderança e conhece bem o setor. Acho que ela pode assumir o cargo, Miguel sugeriu. Júlia assentiu. Ela sempre foi justa e competente. Eu mesma posso treiná-la nesse período de transição. Roberto olhou para os dois e sorriu. Acho que nunca vi o dono do hotel e um funcionário trabalharem tão bem juntos. Mas, Miguel, não posso dizer que estou surpreso. Você escolheu a pessoa certa. Miguel olhou para Júlia, seus olhos carregados de amor. Eu sei. Tudo foi decidido, e Júlia sentiu um alívio enorme ao perceber que o Maré Alta estava em boas mãos. Quando saíram do hotel, Miguel segurou a mão dela e a puxou para um abraço apertado. Agora é oficial. Vamos começar nossa nova vida juntos. Júlia suspirou, fechando os olhos por um instante. Eu mal posso esperar. Eles caminharam pela rua de mãos dadas, sabendo que todas as escolhas os levaram até ali. E que, independentemente do que acontecesse, eles sempre escolheriam um ao outro. O tempo passou, e tudo aconteceu de forma tão natural que parecia que o destino já tinha escrito essa história muito antes deles se conhecerem. Júlia transferiu sua faculdade para São Paulo, onde continuou estudando gestão hoteleira. Mas, diferente de antes, agora ela não precisava mais se dividir entre 3 empregos para pagar as contas. Miguel garantiu que ela tivesse todo o suporte para realizar seus sonhos, sem precisar carregar o peso do mundo sozinha. Mas Júlia nunca quis apenas ficar ao lado dele como esposa. Ela queria crescer, queria construir algo ao seu lado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a trabalhar em um dos hotéis da rede Vasconcelos em São Paulo, aprendendo cada detalhe da administração. Sua experiência no Maré Alta foi essencial para trazer novas ideias e melhorias. Aos poucos, ela se tornou uma referência na rede, sendo reconhecida por sua dedicação e inteligência. Miguel se sentia mais orgulhoso a cada dia. E então, o grande dia chegou. O casamento aconteceu em uma cerimônia elegante e intimista em São Paulo, com a presença de amigos próximos e familiares. Júlia usava um vestido clássico e delicado, enquanto Miguel não conseguia parar de sorrir ao vê-la caminhando em sua direção. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. E eu sou a mulher mais feliz. Ela respondeu, com os olhos brilhando. Trocaram votos sinceros, selando o compromisso que já era tão claro entre os dois. Eles não eram apenas um casal, eram parceiros, eram um time. O beijo selou o casamento e os aplausos encheram o salão. A lua de mel foi em uma ilha paradisíaca, mas, mais do que isso, o que realmente importava era o que vinha depois. Miguel e Júlia construíram uma vida juntos, cheia de amor, parceria e sonhos realizados.
Ela concluiu sua faculdade e, com o tempo, passou a assumir cada vez mais responsabilidades dentro da rede Vasconcelos. Seu talento e dedicação a levaram a um cargo de alto nível, e Miguel nunca duvidou que isso aconteceria. Os anos passaram, mas o amor entre eles nunca enfraqueceu. Eles viajaram o mundo juntos, trabalharam lado a lado e, acima de tudo, se tornaram um exemplo de que quando duas pessoas se amam de verdade, encontram um jeito de ficar juntas, não importa os desafios. Porque no final, eles sempre escolheram um ao outro. Agora me conta, de que cidade vocês estão assistindo essa história? Queremos saber até onde essa história de amor chegou. Se gostou da história, deixe seu like no vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Aproveita e assiste a história que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que você vai amar. Obrigado e até o próximo vídeo.